A desaparição da tribo Panará, Mato Grosso. Você já ouviu falar da tribo Panará? Um povo que por décadas foi dado como extinto, considerado perdido nas profundezas da floresta do Mato Grosso. Relatos antigos falavam de índios gigantes, guerreiros temidos e admirados, cujas aldeias desapareceram misteriosamente, deixando apenas vestígios de um passado quase esquecido. Neste vídeo você vai descobrir a história surpreendente de um povo que sobreviveu a epidemias devastadoras, ao extermínio quase total e ao exílio forçado. Vamos revelar como os Panará conseguiram resistir, reconstruir sua vida e, finalmente, retornar às suas terras ancestrais. Uma história de desaparecimento, renascimento e resistência, que desafia a lógica e inspira até hoje. Prepare-se para conhecer um dos mistérios mais impressionantes da história indígena do Brasil. A verdadeira história da tribo Panará. A desaparição da tribo Panará muito parte menos as origens e o primeiro desaparecimento. Quando se fala nos povos indígenas do Brasil, é comum que a imaginação coletiva evoque imagens de comunidades profundamente ligadas à floresta, vivendo em harmonia com os rios, caçando, pescando e cultivando de forma sustentável. No entanto, a história da tribo Panará, localizada originalmente entre o norte do Mato Grosso e o sul do Pará, carrega um peso singular. Eles foram conhecidos, temidos e até admirados por gerações de sertanistas, exploradores e missionários que ousaram atravessar os sertões amazônicos. Os Panará eram descritos como guerreiros de grande estatura, daí o apelido de índios gigantes. Mas, mais do que uma curiosidade antropológica, sua trajetória se tornaria um dos capítulos mais enigmáticos da história indígena brasileira. Um desaparecimento que confundiu cientistas, colonos e autoridades durante décadas. Para compreender como esse enigma tomou forma, precisamos voltar no tempo, às primeiras menções históricas da tribo. No início do século XX, os Panará habitavam uma vasta região de floresta e cerrado de transição, um território marcado por rios sinuosos como o Peixoto de Azevedo, o Iriri e afluentes do Xingu. Esse espaço, rico em fauna e flora, era suficiente para sustentar aldeias inteiras, com fartura de caça, pesca e agricultura. Os Panará cultivavam principalmente mandioca, milho e cará, baseando sua alimentação em roças que eram abertas e depois abandonadas quando o solo se exauria. Em um ciclo tradicional de ocupação, a característica mais comentada sobre eles era sua imponência física. Relatos de viajantes falavam de homens que ultrapassavam facilmente 1,80 m, o que à época causava espanto. A postura ereta, os corpos robustos e a destreza no arco e flecha reforçaram a fama de guerreiros temidos. Os sertanistas descreviam os Panará como um povo isolado, arredio ao contato e protetor de suas terras. Essa postura defensiva, somada à geografia difícil, contribuiu para que permanecessem relativamente intocados até a metade do século XX. Mas a história começa a ganhar tons de mistério quando, entre os anos 1930 e 1950, registros sobre os Panará tornam-se escassos, quase inexistentes. As antigas rotas percorridas por sertanistas já não traziam novos relatos, e muitos começaram a afirmar que a tribo havia desaparecido sem deixar vestígios. Não houve grandes confrontos conhecidos, tampouco registros oficiais de massacres, menos algo que seria comum em outras frentes de expansão agrícola ou de garimpo. O sumiço parecia repentino, como se um povo inteiro tivesse sido engolido pela floresta. Pesquisadores do Serviço de Proteção aos Índios SPI ergueu criado, em 1910, para lidar com as populações indígenas. Chegaram a notar em seus relatórios que os Panará talvez já não existissem mais, e essa ideia se consolidou como uma espécie de verdade aceita. Os índios gigantes haviam desaparecido. No entanto, a realidade era mais complexa. O que os relatórios não conseguiam captar era o impacto silencioso das epidemias trazidas por não indígenas. Sarampo, gripe, coqueluche e outras doenças, que pareciam banais para os colonizadores,
eram devastadoras para povos sem imunidade natural. Basta um simples contato indireto, roupas deixadas, objetos trocados, até mesmo pegadas em um acampamento para transmitir vírus e bactérias desconhecidos. Muitos grupos indígenas foram dizimados dessa forma, sem nunca terem visto diretamente o rosto de quem trouxe a enfermidade. Tudo indica que foi exatamente isso que aconteceu com os Panará, nesse período inicial de desaparecimento. Aldeias inteiras foram devastadas por doenças súbitas, corpos foram enterrados às pressas, aldeias abandonadas às pressas, trilhas ocultadas para evitar novos contatos. A floresta fechou-se sobre os vestígios, apagando sinais que poderiam confirmar a presença humana. E assim, os Panará entraram em uma espécie de invisibilidade histórica. Os poucos sertanistas que ainda acreditavam na existência deles eram vistos como fantasiosos. Para muitos, insistir na sobrevivência dos Panará era como acreditar em uma lenda. Esse ceticismo não era gratuito. A própria lógica da época, marcada pela Marcha para o Oeste, promovida pelo governo de Getúlio Vargas, e mais tarde por Juscelino Kubitschek, pregava a ideia de que os sertões estavam sendo abertos para o progresso. Nesse discurso, os povos indígenas eram vistos como obstáculos que ou seriam assimilados, ou desapareceriam diante da civilização. Logo, acreditar que os Panará haviam sumido se encaixava nesse imaginário de que o Brasil avançava sobre o vazio demográfico. Mas a floresta não é apenas cenário. Ela guarda, esconde e protege. Pará ou Penara. Sobreviver significou se esconder ainda mais fundo em seus territórios, evitando estradas, evitando contatos e reduzindo seus deslocamentos. O silêncio forçado se tornaria por décadas a sua estratégia de resistência. Entretanto, mesmo desaparecidos dos relatórios oficiais, eles ainda sobreviviam na memória oral das populações vizinhas. Ribeirinhos, pequenos poceiros e outros indígenas falavam de roças misteriosas vistas ao longe, de flechas encontradas em clareiras, de cantos que ecoavam à noite nas margens de rios isolados. Eram indícios frágeis, mas suficientes para manter vivo o rumor de que os Panará ainda existiam. Enquanto isso, o Brasil caminhava para um período de transformações aceleradas. A construção de grandes projetos de infraestrutura, menos estradas, hidrelétricas, garimpos, expandia as frentes de ocupação amazônica. Esse avanço, que parecia imparável, logo voltaria a cruzar o caminho dos Panará. E dessa vez, o reencontro traria consequências devastadoras. Antes de chegarmos a esse novo capítulo, é importante compreender o peso simbólico do primeiro desaparecimento. Para muitos estudiosos, o caso dos Panará representa um exemplo claro de como o silêncio documental pode apagar povos inteiros. Não se tratou apenas de uma ausência física, mas de um apagamento histórico. Ao declarar que eles haviam sumido, o SPIs e outros órgãos indiretamente reforçaram a ideia de que sua terra poderia ser ocupada, já que não havia mais donos. Esse desaparecimento, portanto, não foi apenas biológico ou epidemiológico, ele também foi político e cultural. Ao serem declarados extintos, os Panará se tornaram invisíveis para as políticas públicas e para o reconhecimento territorial. E, ironicamente, foi justamente essa invisibilidade que os manteve vivos. Sem registros oficiais, ficaram de fora das rotas principais de contato forçado, o que permitiu que os sobreviventes se reorganizassem em silêncio. Os Panará, sem saber, estavam escrevendo um dos capítulos mais paradoxais da história indígena brasileira. O desaparecimento que não foi desaparecimento, a morte que não significava extinção, era como se a floresta tivesse se fechado sobre eles, guardando sua existência como um segredo a ser revelado no futuro. E o futuro não demoraria a chegar. Na década de 1960, quando o Brasil intensificou seu projeto de ocupar a Amazônia, uma nova frente de contato começou a se formar. A promessa de estradas cortando o coração da floresta, ligando o sul ao norte, traria novamente os Panará para o centro das atenções. E mais uma vez, sua história seria marcada por dor, resistência e renascimento. Mas esse segundo ato ainda estava por vir. Por enquanto, permanecia o mistério. Os Panará haviam desaparecido.
Parte 2, menos o reencontro com o progresso na virada da década de 1960 para a de 1970. O Brasil vivia um momento de euforia desenvolvimentista. O regime militar, instaurado em 1964, apostava no avanço sobre a Amazônia como forma de demonstrar poder e consolidar o domínio sobre territórios considerados vazios. O lema era direto: integrar para não entregar. O governo temia que a floresta fosse alvo de interesses estrangeiros e, por isso, planejou uma série de projetos ambiciosos para ocupá-la. Entre esses projetos, um dos mais emblemáticos foi a construção da rodovia Transamazônica, anunciada em 1970 pelo presidente Médici. A estrada cortaria milhares de quilômetros de floresta, ligando o Nordeste ao Oeste Amazônico, passando por regiões até então praticamente inacessíveis. O discurso oficial falava em desenvolvimento, colonização agrícola e integração nacional. Mas, para os povos indígenas que viviam nessas áreas, a estrada significava uma ameaça concreta de invasão, doenças e violência. Foi nesse contexto que os Panará, que haviam sido dados como extintos décadas antes, voltaram a aparecer nos registros históricos. Durante os levantamentos para a abertura da Transamazônica e de outras rodovias ligadas ao projeto, como a Cuiabá-Santarém, grupos de sertanistas e operários começaram a notar sinais de presença indígena. Eram trilhas recentes, roçados escondidos e até flechas deixadas como advertência. Os rumores que já circulavam entre ribeirinhos e pequenos agricultores agora ganhavam corpo. Os Panará ainda estavam vivos. A confirmação veio de forma dramática em 1968, durante as expedições de contato lideradas pelos irmãos Vilas Boas, sertanistas de renome que atuavam no Parque Indígena do Xingu. Foram avistados grupos de índios altos, fortes e armados, que reagiram com hostilidade às tentativas de aproximação. Os Vilas Boas imediatamente reconheceram que se tratava dos Crenacarori, nome que aparecia em alguns relatos antigos. Mais tarde, os próprios indígenas afirmariam seu verdadeiro nome, Panará. O reencontro, que poderia ter sido motivo de celebração, transformou-se em tragédia. As tentativas de contato foram feitas em um período de intensificação das obras da Transamazônica. O avanço das frentes de ocupação não deu tempo para que o processo fosse conduzido com o cuidado necessário. Em poucos anos, os Panará, que haviam resistido por séculos a contatos permanentes, viram-se cercados por máquinas, operários e doenças. Epidemias do gripe, sarampo e outras enfermidades devastaram as aldeias. Estima-se que, entre o final da década de 1960 e o início da de 1970, mais da metade da população Panará tenha morrido em questão de poucos anos. De guerreiros temidos, tornaram-se sobreviventes debilitados, forçados a abandonar suas terras para buscar proteção no Parque Indígena do Xingu, onde foram levados em 1975 pelos Vilas Boas. Essa transferência, embora tenha salvado os que restavam, também representou a perda de grande parte de seu território ancestral. Os Panará foram arrancados da região do Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso, e levados para centenas de quilômetros de distância, em uma área já ocupada por outros povos. Ali, tiveram de reaprender a viver em condições adversas e com uma população drasticamente reduzida. O desaparecimento, que já havia ocorrido uma vez no silêncio dos relatórios oficiais, agora ganhava outra dimensão, um povo que ressurgia do mito para Empucosanoas ser quase aniquilado pelo avanço da modernidade. O choque foi tão grande que, na década de 1970, jornais e revistas chegaram a publicar matérias com títulos como Os Últimos Gigantes da Amazônia, ou A Tribo que Renasceu para Morrer. O tom era sempre o mesmo: a sensação de que os Panará estavam fadados ao desaparecimento definitivo. Mas mesmo diante dessa catástrofe, os Panará resistiram. No Xingu, aprenderam a lidar com os novos desafios, a conviver com outros povos e a recuperar lentamente sua população. Ainda assim, o trauma do contato forçado deixou marcas profundas.
Os sobreviventes guardaram em sua memória coletiva a lembrança dos mortos, das aldeias vazias e do abandono de suas terras. Esse trauma se transformaria em combustível para sua luta futura pela reconquista de seu território. Enquanto isso, a região original dos Panará seguia outro destino. Com a abertura das estradas, o norte do Mato Grosso se transformou em um polo de garimpo, pecuária e exploração de madeira. Cidades como Peixoto de Azevedo cresceram rapidamente. Alimentadas pela corrida do ouro, que marcou a década de 1980, as antigas terras dos Panará foram loteadas, vendidas e exploradas, como se nunca tivessem tido donos. Para os colonos, a história dos índios gigantes era apenas uma lenda distante, algo que pertencia ao passado. No entanto, os Panará nunca esqueceram. Em suas narrativas orais, transmitidas de geração em geração, a memória da expulsão e da morte estava sempre presente. Eles sabiam que haviam sido vítimas, não apenas de doenças, mas também de um projeto de ocupação que os empurrou para fora de sua própria casa. E nas décadas seguintes, fariam dessa lembrança uma arma política para reivindicar justiça. Esse segundo capítulo da história dos Panará mostra o quão ambíguo é o conceito de desaparecimento quando se trata de povos indígenas. Eles haviam sido dados como extintos, reaparecido e quase aniquilados novamente, mas a persistência de sua identidade, de sua língua e de suas tradições mostrava que, apesar de todas as perdas, não estavam dispostos a se render. A luta pela sobrevivência estava apenas começando. Na década de 1980, com a redemocratização do Brasil e o fortalecimento do movimento indígena, os Panará encontrariam aliados para reivindicar o que lhes havia sido tirado. Sua história, que até então parecia marcada por tragédias irreversíveis, ganharia um novo rumo. Antes, porém, era preciso enfrentar uma dura realidade. Como sobreviver em um território estranho, com uma população reduzida e em meio a povos diferentes? Como manter vivas as tradições quando grande parte da comunidade havia se perdido? E, sobretudo, como reconquistar o direito de existir em um país que por 2 vezes já os havia dado como desaparecidos? Essas perguntas guiaram os Panará durante os anos em que permaneceram no Xingu, e suas respostas seriam escritas não apenas com palavras, mas com resistência e luta. Parte 3 menos resistência, memória e a luta pela terra. Os anos de 1970 deixaram cicatrizes profundas na história dos Panará. A transferência forçada para o Parque Indígena do Xingu, embora tenha salvado parte da população do extermínio, significou também a ruptura com seu território ancestral. No coração do Mato Grosso, as aldeias haviam sido abandonadas, e o vazio deixado pela saída dos Panará foi rapidamente ocupado por garimpeiros, madeireiros e colonos, incentivados pela política de ocupação da Amazônia. Enquanto isso, no Xingu, os sobreviventes se reorganizavam, tentando reconstruir sua vida em uma terra que não era sua. O impacto demográfico do contato forçado foi devastador. Estima-se que, antes da abertura da rodovia Cuiabá-Zantarém, viviam entre 400 e 500 Panará. Após as epidemias e deslocamentos, restaram pouco mais de 80. Essa redução brutal quase aniquilou não apenas a população, mas também a memória coletiva e os conhecimentos transmitidos pelos anciãos. Cada morte representava a perda de uma parte da cultura, cantos, histórias, técnicas de caça, saberes sobre a floresta. O desaparecimento parecia inevitável, não apenas físico, mas também cultural. No entanto, os Panará resistiram. A vivência no Xingu, embora dolorosa, trouxe também oportunidades inesperadas. Puderam contar com o apoio dos irmãos Vilas Boas e de outras lideranças indígenas que já enfrentavam situações semelhantes. O convívio com povos como os Kayapó, os Kuikuro e os Kamaiurá permitiu que os Panará encontrassem aliados, compartilhassem experiências e se fortalecessem enquanto grupo. Foi nesse contexto que começaram a consolidar uma nova consciência,
a de que não eram vítimas passivas da história, mas protagonistas de sua própria sobrevivência. Durante a década de 1980, o Brasil passou por um processo de abertura política que teria grande impacto na vida dos povos indígenas. O fim da ditadura militar, em 1985, trouxe de volta o debate sobre democracia, direitos e cidadania. Nesse cenário, o movimento indígena ganhou força, articulando-se nacionalmente para reivindicar o reconhecimento de terras e o respeito às culturas tradicionais. Organizações como a União das Nações Indígenas, UNE, surgiram, dando voz aos povos que até então eram tratados apenas como objeto de tutela estatal. Os Panará, mesmo em número reduzido, fizeram parte desse movimento. As lideranças mais jovens começaram a viajar, a participar de encontros e a aprender a linguagem política necessária para negociar com o Estado. Esse contato com outras experiências reforçou a ideia de que a reconquista de suas terras não era apenas possível, mas necessária para garantir a sobrevivência das futuras gerações. A luta ganhou um marco importante com a promulgação da Constituição de 1988, que reconheceu aos povos indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esse reconhecimento legal abriu caminho para uma série de processos de demarcação que se estenderiam pelas décadas seguintes. Para os, a nova Constituição representava uma chance de retomar aquilo que lhes havia sido tomado, seu território, no norte do Mato Grosso. Mas como provar que aquelas terras ainda lhes pertenciam? Depois de décadas de ausência, os colonos que se instalaram na região alegavam que não havia mais indígenas ali e que as áreas haviam sido legitimamente ocupadas. A memória da desaparição dos Panará, registrada em relatórios oficiais, agora jogava contra eles. Foi preciso mobilizar uma vasta rede de pesquisadores, indigenistas e organizações de apoio para reunir provas de que os Panará eram de fato os habitantes originais daquelas terras. O processo foi longo e repleto de obstáculos. Relatórios antropológicos tiveram de ser elaborados, levantando dados históricos e testemunhos orais que comprovavam a presença Panará na região antes da chegada das frentes de colonização. Fotografias antigas, relatos de sertanistas e até vestígios arqueológicos foram reunidos para sustentar a reivindicação. Mais importante ainda, foi a força da memória oral dos próprios Panará, que relataram com detalhes os rios, os caminhos e as aldeias que haviam sido abandonadas. Enquanto a batalha jurídica avançava, os Panará continuavam sua vida no Xingu. A cada ano, sua população crescia lentamente, sinal de que a recuperação demográfica era possível. As crianças nascidas no novo território aprendiam a língua, os costumes e as histórias de resistência. A memória da fuga, da morte e da expulsão era transmitida como um ensinamento. Nunca esquecer de onde vieram. Nunca deixar que outros escrevessem sua história no lugar deles. Essa consciência reforçou a coesão do grupo. Embora fossem vistos como um povo pequeno em número, tornaram-se um símbolo de resistência dentro do movimento indígena. Sua própria trajetória menos desaparecer, reaparecer e lutar pelo território menos condensava os dilemas de dezenas de outros povos da Amazônia que enfrentavam situações semelhantes. Na década de 1990, finalmente, a luta começou a dar frutos. Em 1996, o governo brasileiro reconheceu oficialmente a terra indígena Panará, localizada entre os rios Iriri e Telespires, em uma área que correspondia à parte de seu território original. Esse reconhecimento foi histórico. Significava o retorno dos Panará à sua casa. Após mais de 20 anos de exílio no Xingu, o processo de retorno, porém, não foi simples. Era preciso reconstruir aldeias, abrir roçados, retomar práticas tradicionais que haviam sido parcialmente esquecidas. Muitos jovens, nascidos no Xingu, nunca haviam pisado no território original de seus ancestrais. A volta foi marcada por emoção, mas também por desafios. Readaptar-se ao ambiente, lidar com as pressões externas e garantir que a demarcação fosse respeitada. Mesmo assim, o retorno foi um marco de vitória. Os Panará provaram que não haviam desaparecido, como muitos acreditavam. Mostraram que,
Apesar das epidemias, das expulsões e das tentativas de apagamento, sua identidade continuava viva. A floresta, que por décadas havia sido refúgio e guardiã de seu silêncio, agora voltava a ser cenário de sua reconstrução. A experiência dos Panará revela como a resistência indígena vai além da sobrevivência física. Trata-se também da preservação da memória, da língua e da relação com a terra. O desaparecimento, que por 2 vezes marcou sua trajetória, foi revertido pela persistência de uma comunidade que se recusou a aceitar o destino imposto pelo progresso, o reconhecimento legal e o retorno ao território ancestral. No entanto, não encerraram os desafios. A partir dos anos 2000, novas pressões começaram a surgir. Projetos de mineração, madeireiras ilegais e frentes agrícolas ameaçavam novamente a região. Os Panará, agora com uma população em crescimento, precisavam se organizar não apenas para viver, mas para proteger suas terras contra interesses econômicos poderosos. A luta, portanto, não terminou, ela apenas mudou de forma. Se antes a ameaça era o desaparecimento físico, agora o risco era o esvaziamento territorial, a perda de espaço diante da expansão da fronteira agrícola. Mas, fortalecidos por sua história de resistência, os Panará mostravam que estavam preparados para enfrentar os novos tempos. Parte 4 menos o Renascimento e os desafios contemporâneos. O retorno dos Panará ao seu território. Em meados da década de 1990, marcou uma virada histórica não apenas para o povo em si, mas também para o movimento indígena brasileiro. Depois de décadas sendo considerados extintos, depois de sobreviverem ao choque do contato forçado, às epidemias devastadoras e ao exílio no Xingu, os Panará provaram que estavam vivos. O simples fato de voltarem à sua terra ancestral era uma vitória que contrariava todas as previsões de desaparecimento definitivo. A partir de então, começou um processo de reconstrução física, cultural e simbólica. As primeiras aldeias erguidas, novamente nas margens de rios, e clareiras escolhidas, cuidadosamente, marcaram o início de uma nova fase. As roças voltaram a ser abertas com o plantio de mandioca, milho e outros alimentos tradicionais. A caça e a pesca retomaram um lugar central na dieta e no modo de vida. Era um reencontro com a floresta, mas também um aprendizado para uma nova geração que havia nascido longe dali. No Xingu, o reencontro com o território ancestral não foi apenas material, mas espiritual. Para os Panará, a terra é mais do que um espaço físico, é um elemento fundamental de sua identidade. Cada rio, cada serra, cada clareira carrega histórias, cantos e memórias dos antepassados. Estar de volta significava reconectar-se com essa rede invisível de significados que sustenta a cultura. Foi nesse momento que muitos rituais tradicionais, antes enfraquecidos, ganharam novo vigor. Os jovens passaram a aprender com os anciãos os cantos, as danças e as narrativas que explicam a origem do mundo e o papel dos Panará dentro dele. O Renascimento, no entanto, não apagou os desafios. A terra indígena Panará, homologada em 1996, corresponde a uma parte significativa, mas não à totalidade do território original. Muitas áreas que faziam parte do espaço tradicional Panará foram ocupadas por fazendas, cidades e projetos econômicos. A memória da perda continua viva, lembrando que o retorno, embora vitorioso, foi também parcial. Além disso, a pressão sobre a Amazônia e o Cerrado de Transição não cessou. Garimpos ilegais, exploração de madeira e a expansão da soja continuam a ameaçar os limites da terra indígena. Para proteger seu território, os Panará precisaram desenvolver novas formas de resistência, que combinam a sabedoria ancestral com estratégias políticas contemporâneas. Lideranças foram formadas, associações indígenas criadas e parcerias estabelecidas com organizações da sociedade civil. Essa articulação permitiu que os Panará denunciassem invasões, buscassem apoio jurídico e participassem de debates nacionais sobre direitos indígenas. O processo de fortalecimento também incluiu iniciativas voltadas à saúde e à educação. O trauma das epidemias do passado ensinou aos Panará
a importância de uma vigilância constante. Postos de saúde foram estruturados dentro do território, com equipes que combinam conhecimentos biomédicos e saberes tradicionais. Programas de vacinação, controle de doenças e formação de agentes de saúde indígenas tornaram-se parte da rotina. Essas medidas ajudaram a evitar que a história de extermínio por epidemias se repetisse. Na educação, a luta foi para garantir escolas bilíngues, onde as crianças aprendessem tanto o português quanto a língua panará. Essa escolha refletia uma consciência clara. A sobrevivência do povo não depende apenas do corpo, mas também da palavra. A língua é a guardiã da memória, e preservá-la significa garantir que a visão de mundo panará continue viva. Professores indígenas foram formados para assumir esse papel, e materiais didáticos foram produzidos a partir da própria cultura. O resultado desses esforços pode ser medido em números e em símbolos. A população panará, que havia caído a menos de 90 pessoas na década de 1970, hoje supera os 500 indivíduos. Esse crescimento demográfico é um indicador poderoso de resiliência. Ao contrário de tantas previsões sombrias, os panará não apenas sobreviveram, como estão em processo de expansão, mas talvez o maior símbolo da vitória. Panará seja sua capacidade de transformar o sofrimento em memória coletiva e em combustível para a resistência. Eles não se veem apenas como vítimas da história, mas como sobreviventes que têm um papel ativo no presente. A narrativa do desaparecimento, antes usada para apagá-los, agora é recontada por eles mesmos, como um testemunho de força. Em encontros nacionais e internacionais, lideranças panará relembram as mortes causadas pelas epidemias, a expulsão de suas terras e o retorno vitorioso. Essa memória serve como denúncia, mas também como ensinamento. Mostra ao mundo que os povos indígenas não são passivos diante da história, e que mesmo diante das maiores tragédias, é possível resistir e reconstruir. Ainda assim, os desafios permanecem. O avanço da fronteira agrícola, impulsionado por interesses econômicos nacionais e internacionais, continua a cercar as terras indígenas. O desmatamento, que atinge taxas alarmantes em várias regiões da Amazônia, também ameaça os rios e a biodiversidade de que os panará dependem. Cada clareira aberta ilegalmente representa não apenas uma perda ambiental, mas uma afronta à sobrevivência cultural. Diante disso, os panará seguem mobilizados. Suas associações indígenas participam de redes maiores, que incluem outros povos e organizações ambientais. Projetos de manejo sustentável foram implementados, buscando alternativas econômicas que não agridam o território. Jovens panará são incentivados a estudar fora, em universidades, para depois retornar e contribuir com a defesa da comunidade. Esse trânsito entre o mundo tradicional e o mundo dos brancos é uma das marcas da nova geração, que se orgulha de sua identidade, mas também entende a necessidade de dialogar com diferentes contextos. Hoje, falar da desaparição dos panará é falar de um mito que foi desmentido pela realidade. Eles não desapareceram, resistiram, renasceram e continuam a existir como prova viva de que os povos indígenas são protagonistas de sua própria história. Sua trajetória é um alerta e uma inspiração. Um alerta sobre os riscos do contato forçado, da violência e das políticas de apagamento, mas também uma inspiração sobre a capacidade de resistir, de reconstruir e de afirmar a vida diante da morte. No cenário mais amplo, os panará simbolizam o destino compartilhado por muitos outros povos indígenas no Brasil. Suas lutas ecoam nas lutas de grupos que ainda hoje enfrentam ameaças de desaparecimento. A diferença é que, no caso dos panará, o que parecia uma tragédia irreversível transformou-se em uma história de sobrevivência. O desaparecimento que nunca se completou se converteu em renascimento. A floresta, que um dia os escondeu para protegê-los, agora os acolhe novamente como parte inseparável de sua identidade. Os rios voltaram a correr ao lado de suas aldeias. Os cantos ancestrais, antes quase silenciados, ecoam novamente nas noites de lua cheia. E assim, a história dos panará nos ensina algo fundamental: que a verdadeira força de um povo não está apenas em seus números,
mas em sua capacidade de manter viva a memória, a cultura e a relação com a terra. Apesar do tudo, os Panará continuam de pé, e sua existência, no presente, é a maior prova de que o desaparecimento nunca foi completo.